como o crente deve andar. Nós vimos neste versículo que o crente deve andar na verdade. O apóstolo escrevendo ao presbítero, isso eu tenho um gozo em ver como tu andas na verdade. Então, o cristão, irmão, precisa, mais que nunca, andar na mentira, na verdade. E a Bíblia Sagrada diz que quem anda na verdade, anda seguro. Então o crente não pode andar mentindo. Não pode andar enganando as pessoas. O crente precisa, cada dia, andar na verdade. Amém? Então, como o cristão deve andar? Estamos vivendo em dias, irmãos, em que existem muitas religiões, muitas igrejas, e muitos têm andado de toda maneira. Mas o cristão verdadeiro precisa andar na verdade. Pois a Bíblia Sagrada nos diz, irmão, aleluia, em Provérbios capítulo 27, versículo 2. Diz assim: outros que te louvem, não a tua própria boca. Porque tem muitas pessoas dizendo: olha, eu sou crente fiel, viu? Eu sou crente de verdade. Mas a Bíblia diz: seja outro que te louve, não a ti mesmo. Então o cristão não precisa dizer dizendo: olha, eu sou crente, viu? Eu sou assim, Você lembra daquele homem que orava dizendo: Senhor, eu não sou como esse aí, ó. Eu dou o meu dízimo. E ele batia no peito dizendo: olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o cristão verdadeiro, irmão, não precisa se apresentar dizendo o que é, dizendo o que faz. Porque deve ser outro que deve te louvar. Outro que deve dizer: olha, está vendo aquela irmã? Está vendo aquele irmão? Está vendo aquele homem? Está vendo aquele rapaz, aquela moça? Ele é crente. Por quê? Porque o cristão não precisa se apresentar a si mesmo. Porque ele deve andar na verdade. E quem anda na verdade, os outros é quem dão testemunho da pessoa. Amém, irmão? Aleluia. A Bíblia Sagrada, irmão, nos mostra em muitas passagens bíblicas que o cristão deve andar na verdade. Quando eu escrevi esta mensagem, eu lembrava do pastor Ludovico de saudosa memória. Ele contava no culto de doutrina, nos cultos de doutrina, que havia um irmão que vendia feijão na feira. E você sabe que de primeiro o povo vendia feijão, mas era no saco mesmo, não era empacotado como hoje. E vendia muitas pessoas feijão ao lado do irmão. E as pessoas chegavam para o irmão: irmão, esse feijão é bom? O irmão dizia: nem nasce, nem cozinha. A pessoa saía assim de fininho e ia comprar no vizinho ao lado. As pessoas chegavam: e aí, irmão, esse feijão é bom? Não, nem nasce, nem cozinha. A pessoa saía devagarzinho e comprava no outro lado. Isso foi se passando 8 horas, 9 horas, irmão. E os sacos de feijão das outras pessoas, tudo, o irmão ia, as outras pessoas, ele aí iam enrolando o saco de feijão, porque ia vendendo, ia baixando, não era assim? Mas o saco do irmão continuava cheio, porque o irmão andava na verdade. Quando as pessoas perguntavam: e esse feijão é bom? Ele dizia: nem nasce, nem cozinha. Ele era obrigado a dizer a verdade, porque ele era crente. E lá no finalzinho da feira, irmão, as pessoas tudo vendendo seu feijão, já estava acabando, mas a saca do feijão do irmão estava cheia, mas ele não podia deixar de dizer a verdade. Chegou lá um fazendeiro montado num cavalo, seus capangas ao seu lado. Aí perguntou para o irmão: irmão, e esse feijão aí é bom? O irmão disse: nem nasce, nem cozinha. O fazendeiro disse: sabe para coisa? Eu não quero saber se ele nasce de cozinha, eu quero para dar aos animais. Amarra essa saca aí que eu vou levar tudo. Sabe por que aconteceu isso? Porque o irmão andava na verdade.
E quem anda na verdade, irmão, Deus, Ele dá o escape. Ainda que passe por dificuldade, mas Deus dá o escape. Então o cristão deve andar na verdade. Amém, irmão? Andar na verdade. Porque quando nós andamos na verdade, Deus trabalha por nós. Aleluia. Vamos ver outra passagem bíblica como o cristão deve andar. Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos 13, 13, irmãos, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja. Então, irmão, o cristão deve andar honestamente. Então, o crente, o cristão, irmão, não pode andar vivendo desonestamente, comprando e não pagando, pede emprestado e não devolve. Não, o cristão, se ele comprar, ele tem que pagar. Se ele pediu algo emprestado ao irmão ou a alguém, a pessoa não crente, deve entregar, porque ele tem que ser honesto. Então o crente tem que andar honestamente, irmão. Ainda que isso venha ali prejudicar, mas você sabe que Deus está com você. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Então o cristão precisa andar honestamente. Não andar em bebedeira. Não andar com inveja dos outros. Porque, irmão, devemos ser honestos. Porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro. E sabe o que Jesus diz? Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda que a pessoa, quando não era crente, era mentiroso, enganava, andava na mentira, mas aceitou Jesus agora e precisa andar em novidade de vida. Precisa andar honestamente, como que de dia. Como que de dia? Todo mundo pode ver. Não precisa andar escondido à noite, para ninguém ver, fazer algo escondido. Ele tem que andar honestamente, como que de dia. Amém, irmão? Então o cristão deve andar honestamente. Aquilo que você fizer, assuma, você fez. Ande na verdade, ande honestamente. Você lembra do irmão do feijão que nem nascia em cozinha? Ele foi honesto. Terminou vendendo todo o feijão porque ele foi honesto. Ele disse, nem nasce, nem cozinha. Além dele ser verdadeiro, ele foi honesto. E assim deve andar o crente. Porque, irmãos, nós agora somos filhos da luz. Somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o inimigo, ele é o pai da mentira. Mas nós não somos filhos do inimigo, nós somos filhos de Deus. E precisamos, irmão, andar na verdade. Andar honestamente. Isso deve andar honestamente, irmão, lá no trabalho. Deve andar honestamente lá na escola. Deve andar honestamente, em repartição você participa. Deve andar honestamente. Um certo irmão, ele trabalhava numa firma. E naquela firma as pessoas quando estavam com dificuldade, às vezes nem precisavam, mas tirava as coisas e vendia para ganhar dinheiro. E aquele irmão estava passando, irmão, por uma certa dificuldade. E ele foi tentado a também levar alguma coisa. E nesse aquilo que ele tinha pego, olha, meu amigo, está aqui, eu passando uma dificuldade, eu fui entregado. Não, irmão, todo mundo faz isso. Não, eu quero entregar. Aleluia. Então aquele irmão foi honesto. Amém, irmão? Então o crente deve procurar viver honestamente. Porque assim está agradando a quem? A Deus. Para que os outros dêem testemunho de você. Alguém pode ver você comprando no lugar de, olha, esse irmão aí pode vender que eu garanto.
A essa irmã aí pode vender, que eu garanto, as pessoas que vão dar testemunho de você, porque quem anda na verdade anda seguro, porque quem anda na verdade tem o apoio do seu Deus, do seu Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos, irmão, cada dia andar na verdade, andar honestamente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7, vamos ver o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 5 e 7. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? O cristão também precisa andar pela fé. Não é andar por vista. Você se lembra de Tomé? Jesus ressuscitou e disse, ora, Jesus ressuscitou. Ele disse, se eu não tocar no seu lado, se eu não tocar nas suas mãos, eu não crerei. Mas muitas vezes, irmãos, nós agimos dessa maneira, sem fé. Mas nós devemos andar por fé e não por vista. Por que devemos andar pela fé? Porque agora Jesus, nós seguimos a Jesus. E para cremos nele, nós temos que ter fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então agora nós precisamos andar por fé. A Bíblia nos mostra algumas passagens que as pessoas tiveram fé. A Bíblia nos mostra, irmão, aquele centurião que estava com um dos seus servos doente. E ele foi procurar Jesus. E ele disse, Senhor, eu tenho em casa o meu criado que está doente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Ele disse, Senhor, não sou digno. E o Senhor, entre na minha casa, que o Senhor chegue debaixo do meu teto. Porque eu estou um homem também sobre autoridade. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Ele disse, eu tenho um homem sobre a minha autoridade. Eu digo ao meu servo, faz isso e ele faz. E digo ao meu soldado, vá para ali e ele vai. Então aquele homem tinha autoridade. Então ele disse, Senhor, manda somente uma palavra e meu criado sarará. Aleluia. Aquele homem teve fé. Jesus se admirou da fé daquele homem. Ele disse, Senhor, somente uma palavra e meu criado sarará. E o seu criado ficou sarado porque Jesus, ele admirou-se da fé daquele homem. Então nós precisamos andar por fé, amém, irmão? Talvez você diga, irmão Linaldo, eu estou desempregado. Você está orando? Jesus pode abrir a porta de emprego. Ande pela fé. Ai, irmã Linaldo, eu estou enfrentando uma luta em casa, ore por mim. Irmão, você creia que Deus já deu a sua vitória, porque você tem que andar por fé e não por vista. Você lembra daquele homem que tinha uma filha que estava enferma à beira da morte, e ele foi procurar Jesus? Ô irmão, Jesus já ia para a casa daquele homem quando apareceu aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus já ia curar a sua filha, ele já ia alegre, porque ele teve fé, foi procurar Jesus, porque só procura Jesus quem tem fé. Aleluia! E quando já ia para a casa daquele homem, apareceu ali a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus, ficou curada, teve fé. E quando ele estava lá naquela conversa, chegou alguém e disse, olha, não perturbe mais o mestre, a tua filha já morreu. Aquele homem ficou assim, um tanto desanimado. Jesus disse, não temas, crê somente. Precisamos andar por fé. Tenha fé que Jesus vai salvar a sua família. Tenha fé que Jesus está lutando por você. Não desanime. Andemos por fé, irmão, e não por vista. Amém? Aleluia. Nosso Jesus ainda é o mesmo. Muitas vezes somos nós que falta fé. Mas Ele ainda é o mesmo. Então devemos andar por fé e não por vista. Aleluia. Vamos ver outra passagem bíblica. Aleluia.
foi ao túmulo de Lázaro. E quando chegou no túmulo, eu não vou ler a passagem bíblica, senão toma muito tempo. Jesus disse, onde o puseste? Disse, Senhor, é aqui. Aí disseram, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Era uma família que confiava em Jesus. Mas no momento que precisava mais da fé, disse, Senhor, ele já cheira mal, já é de 4 dias. Mas Jesus disse, não temas, crê somente. Ele não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Jesus quis dizer, tenha fé. Aleluia. Então Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, irmão. Então o crente precisa andar por fé. Então não desanime. Deus tem ouvido a tua oração. Basta você crer. E se creres, verás a glória de Deus. Então é pela fé, irmão. A vida cristã, o crente deve andar pela fé. Amém? Aleluia. Vamos ver outro versículo, irmão. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 3. Romanos capítulo 8, de 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão, irmão, não deve andar segundo a carne. Deve andar segundo o Espírito. Porque a Bíblia diz que anda na carne não agrada a Deus. Ora, irmão, muitas vezes a pessoa anda na carne, não confia mais que Jesus veio, não confia mais que Jesus salva, não crê mais que Jesus cura. Mas a Bíblia diz, irmão, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para aquele que anda segundo o Espírito, daquele que é espiritual, daquele que busca a presença de Deus. Oh, irmão, quanto temos falhado, mas precisamos a cada dia se aproximar de Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Somente nós se aproximando de Deus é que Deus se aproxima de nós. Oração não é castigo. Tem pessoas que dizem, eu vou fazer um jejuar, eu vou orar, eu vou me sacrificar. Oração não é castigo, oração é relacionamento. Muitas vezes, irmão, o crente fica sem fé, sem confiança, sabe por quê? Falta relacionamento com Deus, falta conversar com Deus, falta se aproximar de Deus. Oração é relacionamento. Quanto mais você conversa com Deus, você tem intimidade com Ele. Quanto mais você conversa com Ele, Ele também se revela para você. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmão? Aleluia. Então não vamos andar, irmão, segundo a carne. Não vamos crer em Jesus somente se a gente vê, não. Vamos crer pela fé. Jesus vai voltar, amém, irmão? Temos que crer, Jesus vai voltar e não podemos desanimar disso. Muitos já desanimaram, saíram da igreja e voltaram para trás. Não pensam mais nem mais ser crente, sabe por que desistiram? Faltou fé. Mas nenhuma condenação há para aquele que anda segundo o Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler outro versículo, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aleluia.
Efésios 4, 27. Eu não vou pedir para os irmãos lerem, senão não sai na gravação, amém? Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Deus não quer, irmão, que nós andemos dando lugar ao diabo. Muitas vezes o cristão fica dando lugar, mas a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Aleluia. Aí diz aqui o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, amém? Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Amém? E diz aqui, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Então não vamos dar lugar ao diabo, irmão. Não vamos abandonar o nosso Deus. Não vamos deixar a nossa fé. Amém, irmão? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. 2 Tessalonicenses 3, 11. Que diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Segunda Tessalonicenses, eu abri aqui em Colossenses. Diz assim: aleluia. 2 Tessalonicenses 3:11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Veja, irmão, às vezes o cristão anda desordenadamente, mas Deus, Ele não quer que nós andemos desordenadamente. Deus não quer que nós sejamos ordeiros. Quando Paulo escreveu isso, irmão, aos crentes de Tessalônica, porque muitas pessoas, muitos irmãos estavam sem trabalhar, estavam andando desordenadamente, fazendo coisas vãs, mas o cristão não deve andar desta maneira. O crente deve andar ordeiramente, amém? A seara é grande e são poucos ceifeiros, irmãos. Imagine num culto, enquanto o irmão está pregando, o outro quer cantar lá. Dá certo? Não dá. Enquanto o irmão está cantando, o outro dobra o joelho e vai orar. Fica um culto desordenado. Deus não quer que nós andemos desordenadamente. Tudo deve ter ordem e decência. Amém, irmão? Deus quer que nós andemos ordeiramente. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus não quer que nós andemos, irmãos, sem compromisso. Precisamos dividir o nosso tempo com Deus, amém? Muitas vezes, irmão, nós ficamos ocupados com tanta coisa e ocupamos o tempo que pertence a Deus. É ou não é? Essa mensagem, irmão, não é somente para os irmãos, é para mim também. Muitas vezes nós ocupamos nosso tempo porque não deixamos tempo para Deus. E Deus precisa de cada um de nós. Nós não fomos chamados para ficar somente sentados nos bancos, escutando os irmãos pregando, outros cantando, não, Senhor. Deus nos chamou porque Ele tem trabalho também para nós.
pregar o evangelho não é responsabilidade somente do pastor ou do dirigente, não. A responsabilidade de pregar o evangelho é de cada crente. Um não prega, outro canta. Um não canta, outro evangeliza, e cada um Deus deu um talento. Então use o talento que você tem na obra de Deus. Porque Jesus está voltando. Então precisamos andar ordeiramente, dividindo o nosso tempo com Deus. Aleluia. Então não vamos viver desordenadamente. Vamos andar ordeiramente, amém? Louvado seja Deus. Não podemos andar sem compromisso. Vamos ler Jeremias 48, o versículo 10. Livro do profeta Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, irmão: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Veja, irmão, não podemos andar sendo maldito, fazer a obra de Deus fraudulentamente, relaxadamente, de qualquer maneira, de maneira nenhuma. Temos que andar fazendo a obra de Deus com amor, com dedicação, sabendo para quem está fazendo. Então nós pensamos, eu não vou para o evangelismo não. O dirigente que tem que ir. Pregar o evangelho é responsabilidade de todos nós. Não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira. O Espírito Santo me lembrou dos filhos de Eli, que estavam fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Eles eram levitas, eles que tinham que cuidar do sacrifício, mas não estavam fazendo como era para fazer, e por isso pagaram o preço. Eu quero ler para nós, já nós estamos terminando. 1 Samuel capítulo 12, versículo 12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz assim, irmão: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. E ainda, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, morreram. Mas, Melinaldo, porque esses jovens morreram, estavam fazendo a obra de Deus relaxadamente e pagaram o preço. Então não podemos. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, como fizeram os filhos de Eli. Irmão, eu vou para o culto assim mesmo. Eu vou sem ensaiar e lá eu canto, não é assim não. Temos que fazer para o Senhor. E precisamos oferecer o nosso sacrifício perfeito. Os filhos de Eli ofereciam sacrifício ao Senhor, irmão. Eles tiravam o melhor da ovelha e deixavam aquilo para Deus, aqueles que não prestavam bem. Faziam de qualquer maneira. Eu não preciso ensaiar não, eu já sei cantar. Se o irmão me der a oportunidade, é onde eu leio, eu prego. Não podemos fazer de qualquer maneira. Como o cristão deve andar, irmão, deve andar fazendo a obra de Deus com sinceridade, amém? Então o cristão precisa também andar, irmãos, vamos ler aqui em Atos capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31.
Vamos ver o que é que diz aí como o cristão deve andar. Atos 9, 31. Diz assim, irmãos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O segredo da igreja é crescer. O segredo da igreja ser uma igreja avivada é andar fazendo a obra de Deus com amor e dedicação. A igreja crescia porque eram unidas, fazendo a obra de Deus. Amém, irmão? Então que possamos fazer a obra do Senhor, andando, fazendo a obra do Senhor com amor. Devemos andar com temor. Os cristãos aqui tinham temor de Deus. E o crente que tem temor de Deus, irmão, ele não vive pecando. Ele pode até pecar, falhar, mas não vive pecando. Que o crente vive fazendo as coisas pecando é porque não tem temor. Uma coisa é ter medo e outra coisa é ter temor. Quem tem medo na frente da pessoa não faz, mas quem vê que a pessoa sai faz tudo que não deve fazer. Mas quem tem temor é diferente. Se o patrão está e se o patrão não está, ele é do mesmo jeito, trabalha da mesma maneira. Então nós estamos trabalhando para o Senhor e devemos ter temor de Deus. Amém, irmão? Então, como cristão deve andar? Nós vimos alguns tópicos que o crente deve andar por fé, deve andar honestamente, deve andar segundo a ordem. Amém? Então que possamos guardar a palavra de Deus.